A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 2. Diz assim: muito, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Interessante Paulo falar sobre isso, sobre o judeu e a circuncisão, e ele diz que aos judeus e aos da circuncisão, primeiramente as palavras de Deus foram confiadas. Sim, todo o Antigo Testamento foram confiados ao povo de Israel, aos judeus. Mas eu quero meditar com você hoje em Romanos 3, 7 coisas de Deus. 7 coisas de Deus que se encontra no capítulo 3 de Romanos. A primeira está aqui no verso 2, as palavras de Deus. Como é importante nós recebermos as palavras de Deus, crermos na palavra de Deus. Olha só, primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Não só as palavras de Deus foram confiadas a eles, no verso 3 diz assim: pois que se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Junto com as palavras de Deus, vem a fidelidade de Deus, independente se a pessoa crê ou não crê nas palavras de Deus, porque Deus vela para cumprir a sua palavra. Então, olha só, primeiro as palavras de Deus, segundo, a fidelidade de Deus. Romanos 3:5 ainda nos fala de outra coisa de Deus. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, a justiça de Deus, as palavras de Deus, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus, que nós possamos buscar as palavras, a fidelidade de Deus que está associado com as suas palavras e a justiça de Deus. Romanos 3:7 diz: mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus. Aqui nós temos a verdade de Deus. A verdade de Deus está na sua palavra. Olha só, as palavras de Deus, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus e a verdade de Deus. Coisa maravilhosa, tremenda, o que nós encontramos aqui em Romanos 3. Mas continua, Romanos 3:18, diz assim: não há temor de Deus diante de seus olhos? Não há temor de Deus diante de seus olhos. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Deus é maior do que nós. Deus pode mais do que nós. Então devemos a Deus o temor do seu santo e bendito nome. Temor não é ter medo de Deus. Temor é ter respeito pelas coisas de Deus, é ter apreciação pelas palavras de Deus, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus, a verdade de Deus, o temor de Deus. Mas agora Romanos 3:23, olha só, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado nos afasta da glória de Deus. O pecado nos afasta dessa glória, mas Jesus veio, através do seu sangue, nos abrir o caminho de novo para a glória de Deus. Então, olha só, nós já temos 6 coisas aqui de Deus: as palavras de Deus, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus, a verdade de Deus, o temor de Deus, a glória de Deus. E por último, Romanos 3:25, diz assim: ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, a fé no sangue de Jesus, para demonstrar a sua justiça, a justiça de Deus,
pela remissão dos pecados. Olha só, todos pecaram, mas a remissão dos pecados está em Jesus, dantes cometido sob a paciência de Deus. Deus é muito paciente, por isso que Deus não nos destrói ou não nos aniquila logo que nós pecamos. Deus é paciente, Ele está te dando tempo para você se arrepender. Não despreze a paciência de Deus. Olha só, 7 coisas de Deus. Só em Romanos 3, há muitas coisas de Deus em toda a carta de Romanos. Mas só em Romanos 3, 7 coisas de Deus. Primeiro, as palavras de Deus. Segundo, a fidelidade de Deus. Terceiro, a justiça de Deus. Quarto, a verdade de Deus. Quinto, o temor de Deus. Sexto, a glória de Deus. E sétimo, a paciência de Deus. Que Deus te abençoe. Medite nessa profundidade dessas 7 coisas de Deus em Romanos 3. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva e ali você vai encontrar um comentário de toda a Bíblia, capítulo por capítulo, verso por verso. Clica no playlist e você acha as pastas de Gênesis ao Apocalipse, de Mateus. De Gênesis ao Apocalipse, toda a Bíblia é comentada para você. De Mateus ao Apocalipse também. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.